Pessoal, vocês vejam que a BTC estabilizou aqui num patamar próximo de 100 mil dólares. Aqui no 6 horas a gente está em vias de promover a explosão ascendente dessa acumulação triangularizada. No 4 horas, o suporte representado pela própria VWAP semanal acabou funcionando. A gente, naquela mega agulhada para 90.500, rapidamente a BTC voltou para o patamar da própria VWAP semanal e depois foi desenhar topos descendentes. Agora a gente está próximo da virada da VWAP semanal. Na virada da VWAP de domingo para segunda, a VWAP semanal vai subir para próximo de 100 mil dólares. O diário advoga a mesma tese de que a gente está em vias de promover essa explosão ascendente. O semanal tá na mesma linha, deixa eu dar o refresh aqui no semanal. O semanal tá na mesma linha, indo em direção a 117, talvez 120 mil dólares. Eu volto a insistir com os senhores. A gente nem começou a fazer a música nem começou a tocar para as melhores altcoins. Eu tenho recebido mensagens aqui no canal de gente expressando os seguintes receios, que na verdade é um coquetel para o fracasso no mundo cripto. Incerteza brutal sobre a longevidade do bull run. Tem um monte de gente achando que o bull run vai acabar dia 31 de dezembro ou dia 31 de janeiro. Gente, não existe data estanque para o final do bull run. Não existe nenhuma métrica isolada para poder pontificar o final de um bull run. A gente precisa associar várias métricas. A dominância, para quem está no Gemas Altcoin Alert ou nas melhores altcoins, a análise da dominância da BTC é uma métrica indispensável, porque isso aqui é um medidor de pressão sobre a liquidez em direção às melhores altcoins e saindo das melhores altcoins. A gente precisa entender que quando a dominância perder 46%, 45%, é muito provável que a gente esteja no topo de 95%, 98% das altcoins. E aí a liquidez, aí a gente precisa estar exposto em stablecoins, que é como se a gente estivesse desembarcando do mundo das altcoins, porque em algum momento a BTC vai sugar a liquidez do mundo cripto todo em direção a ela. Um outro medo estampado nas mensagens parece que existe uma pressão social para acompanhar carteiras de terceiros ou imaginárias. Tem gente que acha que a carteira da Mariazinha pegou o pump da Solana, depois saiu, pegou o pump da TRX, que valorizou 100% nos últimos 4 ou 5 dias e saiu a 0,44 da TRX, depois pegou o pump da Avax e saiu. Gente, isso não existe. Primeiro, esqueçam terceiros. O mercado ou terceiros, eles não estão nem aí para os senhores. O mercado não está nem aí se você está quebrado, se você está multimilionário. Só quem se importa com vocês são seus pais e Deus. Esqueçam as carteiras imaginárias de terceiros. Primeiro que nem existe essa carteira do Joãozinho, da Mariazinha, que pegou o pump da Solana, depois saiu, pegou o pump da TRX, depois saiu, pegou o pump da XRP, depois saiu, pegou. Não existe isso. Ninguém faz isso. Outro medo que está sendo estampado, que é mais um ingrediente para esse coquetel do fracasso, é o medo de que esse seja o último ciclo. Gente, isso pouco importa. A cada ciclo é uma nova história, porque a BTC tem essa característica de colapsar a oferta de 4 em 4 anos. Esqueçam esses medos que acabam criando um coquetel que vai fazer com que vocês fiquem hesitantes, vão acabar ostentando aquela hesitação que acaba se revelando nos mãos de alface, que não conseguem manter um ativo por períodos significativos, falta de convicção que leva a falta de diligência, falta de estratégia para realizar lucros, dispersão, aqueles que acham que a Mariazinha surfou o pump da Solana, depois o pump da XRP, depois o pump da TRX, depois o pump da Avax, e nem existe essa carteira, é uma carteira imaginária. Essa Mariazinha que surfou todos os pumps não existe. Aí o sujeito fica disperso tentando achar qual é a melhor altcoin e acaba não ficando em nenhuma delas por períodos significativos. Gente,
Não é preciso ser um gênio no mundo cripto para ter ganhos obscenos, ganhos indecentes. Basta expor e diversificar o seu capital, dividindo ele entre as melhores altcoins, por exemplo, as do Gemas, onde eu selecionei as 40 melhores altcoins, subdivididas em 3 categorias: Super Large Caps, Middle Caps e Small Caps, onde em cada uma dessas há um nível de risco diferente. Nas Super Large Caps o risco é mínimo, nas Middle Caps é um pouquinho maior, não é tão mais alto assim em relação às Super Large Caps, mas facilmente vocês vão fazer vezes 20 nas Middle Caps. E as Micro Caps, onde o risco é mais alto, o market cap delas é menor, mas se qualquer das microcaps explodirem, vocês fazem 50 vezes 100, distribuam, e dentro dessa distribuição há a subdivisão entre RWA, AI, DeFi, DeFin, que são infraestrutura descentralizada. Enfim, o que eu quero falar com tudo isso? Não, primeiro, não existe uma métrica única que vai pontificar o final do bull run. A queda da dominância da BTC é uma das métricas principais que, para quem está exposto em altcoin, é uma métrica indispensável, mas ela sozinha também não funciona. É óbvio que quando a gente estiver aqui em 45%, a gente já tem que estar com um olho no gato, outro olho no peixe, com pelo menos 30% a 40% de exposição e proteção em stablecoins. Ah, mas Renato, eu opero BTC, Atom e ETH contra a BRL. Então tá, se não gosta das stablecoins, que são pareadas a 1 para 1 contra o dólar, fica no BRL, no real. Eu particularmente prefiro stablecoins pareadas ao dólar e ao euro. Mas se você ama o real, fica no real. Se você só gosta do real, fica no real. A Binance no Brasil oferta pares de todas as melhores altcoins em BRL. O que eu quero dizer com isso? A gente vai associar, principalmente lá no Gemas, a métrica da dominância, a métrica do Stock to Flow, que é a métrica do Michael Saylor, inspirado no Plan B, que basicamente mede o topo desse bull run, ou seja, mede o esgotamento da pernada impulsiva com base no colapso da oferta. Existem outras métricas. Há uma outra métrica, longevidade em relação ao próximo halving. Quando as bolinhas ficarem verdes, é porque a gente já está a menos de 800 dias do próximo halving. Gente, esqueçam esses supostos cripto-influencers que ficam vendendo conhecimento e suposta especialidade que eles não têm. Eu tô vendo e presenciando tanta bobagem. Agora mesmo eu tava vendo um influencer dizendo que o bull run acaba em janeiro. Dá para entender um negócio desse? Dá para acreditar que o sujeito tá falando uma M dessa? Mas tá lá, estão falando e tem gente seguindo. Limpem os seus TikToks, limpem os seus Instagrams, não deixem o ruído seduzir os senhoritos, porque quanto mais bobagem você escuta, mais dúvidas são alimentadas nas suas respectivas cabecinhas. E mais hesitação acontece. Aí mais mãos de alface liberam os ativos antes de um período significativo. Tentem deixar o horizonte claro para que a clarividência dos senhores não sejam afetadas. O que vocês estão fazendo, seguindo um monte de suposto cripto-influencer, é poluindo o horizonte dos senhores. E aí a clarividência dos senhores será afetada. Tá bom? Daqui a pouco eu volto, vou fazer a VAX e BTC no fim de tarde. Quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.